Então, bom dia para todo mundo. Hoje, dia 29 de agosto, a igreja celebra o martírio de São João Batista. Portanto, iniciamos rezando, pedindo pela intercessão de São João Batista, que derramou seu sangue em fidelidade à missão que recebera, que nós também sejamos fiéis à missão de testemunhar a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, quisestes que São João Batista fosse o precursor do nascimento e da morte do vosso Filho. Como ele tombou na luta pela justiça e a verdade, fazei-nos também lutar corajosamente para testemunhar a vossa palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho se encontra em Marcos, capítulo 6, do versículo 17 ao 29, que é justamente a narração, do contexto e da decisão de mandar matar João Batista. A igreja recorda duas datas importantíssimas na vida desse grande profeta. E claro que, para além de uma data precisa, nós temos o acontecimento. E quais são esses dois acontecimentos? O seu nascimento e a sua morte. Então, na liturgia, só há a recorrência de nascimento e de morte de três pessoas, De Jesus, naturalmente, que é o fundamento, de toda a liturgia. Então, os acontecimentos da vida de Jesus são narrados e celebrados na liturgia da igreja. E mais duas pessoas que estão muito intimamente relacionadas a Jesus, que é a sua mãe, Maria, e portanto nós celebramos também o nascimento de Nossa Senhora e a sua assunção ao céu, como celebramos há algumas semanas. E João Batista. João Batista também é celebrado o seu nascimento em junho e o seu martírio em agosto. E a relação muito próxima que existe entre esses personagens é justamente porque tanto Maria como João Batista são a aurora que anuncia a vinda do Salvador. E, portanto, é muito significativo que nós, na liturgia, recordemos não só o seu nascimento, mas também a sua morte, porque, como nós acabamos de rezar nesta oração do dia, João Batista é precursor no nascimento e é precursor também na morte do Messias. O texto de hoje, ele nos relata o contexto no qual João Batista foi condenado à morte. Diz que ele estava preso, estava acorrentado, e aqui é muito interessante utilizar esta expressão, ele estava acorrentado, mas a palavra não estava presa, porque ainda incomodava. Se a palavra estivesse presa, então teria sido colocado um ponto final na missão de João Batista, mas de forma nenhuma, como é a própria experiência do apóstolo Paulo. Ele está preso, mas a palavra de Deus não está acorrentada. Assim também é com João Batista. Isto é, João Batista estava na prisão, mas a sua voz, o seu anúncio, que é palavra de Deus, ele é arauto da palavra de Deus, justamente para chamar a atenção do povo diante da infidelidade, diante do pecado, diante do desvio do caminho de Deus. Então, essa palavra, ela não estava silenciada. E nem mesmo quando João Batista foi decapitado, essa palavra emudeceu. Pelo contrário, ele que era a voz, para que a palavra de Deus se fizesse ouvir, mesmo sendo decapitado, agora a palavra, que é o próprio Jesus, a palavra, o verbo que se fez carne, então toma ainda muito mais impulso e se espalha, E também com a morte e a ressurreição de Jesus, a sua palavra também não foi calada, mas pelo contrário, se faz ouvir nos quatro cantos da terra. E aqui a narração, dando o contexto da morte de João Batista,
nos chama a atenção para a relação que existe, né, de uma contradição, né, muito gritante. Qual é o contexto? Herodes está celebrando o seu aniversário. Então, é um contexto de celebração de vida, ou celebração da vida. E é justamente nessa celebração da vida, desse aniversário de Herodes, que se condena à morte o justo, o profeta João Batista. Então, algo que se parece com muitas situações de hoje. Quantas vezes, por um lado, né, se promovem, né, celebrações, festas, comemorações, em detrimento de tantas pessoas que não têm o mínimo, né, para as suas condições de vida e de vida digna. Então, enquanto alguns se banqueteiam, né, fazem desperdícios gritantes, né, do lado há pessoas que estão morrendo de fome. Aqui, enquanto Herodes está nessa sua comemoração do aniversário, então se define a morte daquele que estava justamente gritando contra os pecados do povo, os pecados do rei. E aqui se diz claramente qual é o pecado do rei. O pecado do rei é justamente a sua relação de adultério. Ele estava justamente casado com uma cunhada, né, a mulher do seu irmão Filipe. E esse fato, né, não diz respeito apenas ao casal, mas diz respeito àquilo que o rei deveria ser o exemplo para o povo. E aqui ele fere profundamente um dos mandamentos da lei de Deus, o 6º mandamento: não cometerás adultério. E, portanto, se o rei era mais do que um indivíduo, mas representava também a instituição e o seu povo, então ele estava simbolicamente representando também a infidelidade do seu povo, aquilo que João Batista vai também denunciar. E por isso o grande apelo de conversão. E isso incomoda, o apelo de conversão incomoda, mas é o caminho para alcançar a verdadeira libertação, alcançar a verdadeira liberdade. Então, viver na mentira, viver aprisionado na mentira, vai fazendo com que a vida perca a sua dignidade. Então, vejam que aqui nós temos 2 tipos de prisões. A prisão de João Batista, ele está no cárcere, mas na verdade a palavra não está aprisionada. E a prisão de Herodes, né, juntamente com a sua mulher. Então, Herodes está preso ao pecado. E, portanto, quando ele faz aquela promessa, né, diante dos convidados, né, porque se agradou muito da dança, né, da sua enteada, então ele faz uma promessa e revela, né, onde ele está preso também. Porque mesmo que ele reconhecesse João Batista, né, como um profeta que dizia a verdade, e até mesmo ele gostava de ouvir João Batista, e quando se pede a morte de João Batista, ele até fica triste, mas aí o que é que acontece? Se revela a prisão maior de Herodes, que é o seu pecado, a sua covardia, o seu descompromisso com a verdade. Então essa é a verdadeira prisão. João Batista está numa prisão material, física, enquanto que Herodes está numa prisão espiritual. E João Batista, condenado à morte, sela a sua missão, a sua fidelidade, enquanto que Herodes, atendendo ao pedido dessa jovem, né, que era o pedido da mãe dela, revela-se muito mais aprisionado, muito mais escravo, né, escravo da mentira. Então é o grande desafio que muitas vezes está diante de nós. Isto é, quais são as nossas prisões? Ou seja, o que é que de fato nos amarra.
Então, podemos até passar por dificuldades, obstáculos, perseguições e até mesmo uma prisão, né, por causa do testemunho da fé, mas podemos estar livres, aparentemente, mas escravizados interiormente, né, sobretudo pela nossa adesão à mentira, à falsidade e assim por diante. Então, João Batista é para nós o grande exemplo daquele que, mesmo preso, era livre, daquele que, mesmo condenado à morte, de fato está vivo, porque está testemunhando ainda, né? O sangue de João Batista ainda grita, né? Todas as vezes que nós lemos o Evangelho, esse grito de João Batista se faz ouvir, né? Ele não está aprisionado na morte, mas pelo contrário, pelo seu testemunho de vida, ele dá testemunho verdadeiramente de que entrou na vida e na vida plena. Portanto, ele, como sendo o precursor de Jesus no nascimento e na morte, também é para nós um grande exemplo, né, de fidelidade, de cumprimento de uma missão, mesmo que custe sofrimento e custe a morte. Então, que João Batista interceda por toda a igreja, né, que é chamada a proclamar a verdade, que é chamada mesmo nas cadeias, né, nas algemas, né, como a experiência de São Paulo, a testemunhar a sua liberdade, né, a sua liberdade que tem as suas raízes na fidelidade à vontade de Deus, e não as suas raízes no seu compromisso com, muitas vezes, com as comodidades ou com a mentira. Então, quando nós nos enraizamos na verdade, mesmo que passemos por prisões, algemas e morte, daremos sempre um testemunho de grande liberdade, porque a verdade é que liberta. Enquanto que Herodes, de ontem e de hoje, infelizmente condenam muitos à morte, porque estão aprisionados na mentira, que esse é o pior cárcere da alma do ser humano. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo um bom final de semana e até amanhã, se Deus quiser.